A graça e a paz do Senhor Jesus, novamente, queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na profecia de Oséias, capítulo de número 6. Oséias, capítulo de número 6. Você que nos visita nesta noite, nós vamos continuar a série de mensagens neste livro, a sexta mensagem, aonde nós já começamos há alguns dias, algumas semanas, na verdade, mais de mês, debaixo do seguinte tema do livro de Oséias: o gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. O gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. E através desse tema, meus irmãos, Deus tem falado, através da vida de Oséias, como que ele trouxe esta mensagem de alerta para um povo, o povo de Israel, o reino do norte. Nessa altura da história, norte e sul já se encontram separados, norte Israel, sul Judá, e principalmente para o reino do norte, mas também para o sul. Um alerta de como eles estavam se afastando de Deus de tal maneira que Deus chama esse afastamento pela pesada expressão de adultério espiritual. Porque este povo estava trocando Deus por falsos deuses, trocando a adoração única e exclusiva a Deus e adorando a falsos deuses. E ele ilustra isso através, inclusive, da vida de Oséias, que era casado com uma mulher adúltera, de nome Gomer. E assim, meus irmãos, hoje nós vamos para o capítulo 6, onde Deus vai continuar falando a este povo, e obviamente essa noite cremos a cada um de nós. Vamos lá? Já abriu? Procure ao redor, se as pessoas que estão perto de você possuem também o exemplar da Bíblia para poder acompanhar. E eu quero convidar você a lermos juntos. Amém? Ok. Juntos diz assim a palavra do Senhor: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reduziram como relâmpagos sobre vocês, reluziram. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim também os bandos de sacerdotes, eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostituiu e Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita para quando eu trouxer de volta o meu povo. A palavra de Deus vai nos ensinar, meus irmãos, através desses 11 versículos, mais uma lição importante, exemplificado através da vida de Oséias, mas principalmente através da sua profecia. O amor inconstante daquele que não possui conhecimento de Deus gera a quebra do relacionamento com Deus. O amor inconstante daquele que não possui conhecimento de Deus gera a quebra do relacionamento com Deus. Cada um de nós, meus amados, eu tenho certeza, tem um desejo de simplesmente ser amado. Isso é inato do ser humano. Desde o bebezinho,
até o ancião. Não experimentaram o calor do amor humano, do companheirismo, da amizade, do amor romântico com o seu cônjuge, cria em nós com absoluta certeza um certo vazio. Infelizmente, muitas vezes, pela ausência de um determinado afeto ou amor em uma área, muitos buscam preencher até de maneira exagerada com outro. E no relacionamento, meus irmãos, com o nosso Deus, o amor é um fator presente. Tanto dele para conosco, como de nós para com ele. E antes de nós entrarmos no texto, meus irmãos, eu quero lembrar a você qual é a definição de Deus a respeito do nosso amor. E nós encontramos isso, na verdade, no Novo Testamento, nas palavras de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Jesus não disse, aquele que construir belos prédios ou templos, como alguns gostam de chamar. Jesus não disse, aqueles que cantarem belas melodias, aqueles que pregarem lectio contínua, livros inteiros expositivamente. Jesus não disse nada a não ser obediência. E eu não estou me referindo, meus irmãos, a uma obediência militar. Eu não estou me referindo a uma obediência externa. Estou me referindo a uma obediência que vem de um relacionamento. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o capítulo de hoje, meus irmãos, vai refletir bastante o tema de todo o livro. Volta para mim, por favor. Dá ré. O tema do nosso livro, meus irmãos, é o gracioso amor leal de Deus. Restaura os que lhe pertencem. A expressão, meus irmãos, amor leal, nós vamos passar por ela daqui a pouco no texto, por isso que eu quero destacar aqui. Vem de uma palavra no hebraico que se pronuncia hesed. Às vezes ela é traduzida por bondade, amor, até mesmo misericórdia, como vai ser no texto de hoje. Mas o que é hesed? Hesed é o amor leal, é o amor pactual. É o amor que existia entre Deus e Israel, em que entre as duas partes havia uma aliança, na verdade, mais de uma. Deus, o nosso Deus é um Deus de alianças. Desde o Jardim do Éden até a nova aliança em Cristo Jesus, ele vem fazendo alianças com os homens. Algumas delas eram, inclusive, incondicionais. Deus cumpriria a despeito do que acontecesse. Outras eram alianças condicionais. Se vocês obedecerem, eu farei isso. E é importante nós destacarmos isso, meus irmãos, porque na mensagem de hoje nós vamos ver que isso está na essência, na raiz do problema de Israel. Em um vídeo esta semana, eu mencionei que este problema começa em que pais falhavam em passar para os filhos o conhecimento a respeito dessas alianças. Então é mais ou menos assim. Vamos supor que eu tivesse um contrato com alguém. E esse contrato me exigia uma série de procedimentos com os meus bens. E aí, minha vida passa, eu venho a falecer, e aí vem aquela pessoa com quem eu fiz o contrato e vem falar com os meus filhos, meus herdeiros. Olha, seu pai e eu tínhamos um contrato que prevalecia após a sua morte sobre os bens dele. E vocês precisam proceder assim. E meus filhos ficam surpreendidos porque durante a minha vida, 40, 50, 60, 70, sei lá quantos anos, eu nunca mencionei isso. E eles não se prepararam. Eles não sabiam daquele contrato. Eles não sabiam nem do conteúdo, dos detalhes. Não sabiam nem como proceder. E saem para procurar um advogado para saber que bendito é desse contrato. Assim eram, meus irmãos, os filhos dos israelitas. Chegamos até esse ponto em Oséias porque pais falharam em passar para a próxima geração, como diz o Salmo 78, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Isso já fica para nós como um alerta, meus irmãos, porque este amor leal, este amor pactual, está sendo lembrado mais uma vez no texto de hoje, onde nós vamos ouvir falar sobre o amor inconstante de Israel
Um Israel que não possuía conhecimento de Deus, como nós vimos semana passada. E isso gerou para eles a quebra do pacto, da aliança, do relacionamento com Deus. A primeira coisa que o texto de hoje vai nos trazer, meus irmãos, está no versículo 1 até o versículo 3. E a primeira lição é a seguinte: o ideal da volta ao Senhor contrasta com a situação da rebeldia. O ideal da volta, do retorno ao Deus de Israel, contrasta com a situação que eles viviam, uma situação de rebeldia. E o versículo 1 até o versículo 3, meus irmãos, parece uma utopia, parece um paraíso, parece um sonho, parece uma coisa maravilhosa. Eu já ouvi mensagens de pastores que selecionaram só esses 3 versículos, porque pregar coisa boa é ótimo, né? Só que tem um probleminha. Deus está mostrando o que eles deveriam fazer através de Oséias, mas o resto do texto, o resto do capítulo mostra que na verdade eles não estavam fazendo. O que o texto nos fala, meus irmãos? Venham, voltemos para o Senhor. É um convite. Um convite de que este povo que estava se afastando cada vez mais e mais de Deus e se aproximando cada vez mais e mais de um cativeiro, de um exílio na Síria, pudesse se arrepender. Que cenário para uma nação, para uma cidade, ou mesmo, irmãos, para uma igreja? Qual o cenário? De retorno a Deus. Na história do cristianismo, meus irmãos, em várias e várias ocasiões, Deus levantou homens que através da pregação da palavra e obviamente a obra do Espírito Santo de convencimento resgatou às vezes nações inteiras que voltassem para Deus. Avivamentos irromperam com pregações do estilo: venham, voltemos para o Senhor. E parece, meus irmãos, que a cura ansiada finalmente foi alcançada. Em Oséias 5,13, Oséias já havia declarado: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria, para o lugar errado, e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Mas no versículo 1, meus irmãos, o texto diz: ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Agora Israel, se voltasse para o Senhor, estaria convicto de que Deus lhe traria a cura. O próprio Deus, na verdade, havia causado mal ao seu povo para trazê-lo ao arrependimento. E apenas o nosso Deus poderia sarar em definitivo as suas feridas. O versículo 1, meus irmãos, faz parecer que o erro do capítulo 5, versículo 13, estava sendo corrigido. Mas é apenas, amados, Deus mostrando através do profeta, digamos assim, o cenário perfeito que eles deveriam buscar, mas infelizmente não buscavam. Pastor, qual é a utilidade que isso tem para nós? Antes de nós continuarmos, já vou lhe dizer. Amados, quando nós conhecemos o que Deus deseja de nós e ainda escolhemos o contrário, isso nos tira ainda mais a nossa desculpa. E é isso que nós fazemos quando todo dia paramos para ler a palavra de Deus. Ela, como um espelho perfeito, mostra: olha, este é o padrão de Deus, este é o plano de Deus, este é o querer de Deus. E aí nós nos encontramos, amados, às vezes 1, 2, 3, várias vezes por dia, diante de uma encruzilhada, de escolher entre um lado e outro, entre a esquerda e a direita. Escolher entre aquilo que Deus está mostrando na sua palavra, como por exemplo agora, e entre a situação que está acontecendo. Eu fico pensando, irmãos, esse povo ouvindo Oséias. Eles estão aqui, meus irmãos, com um quadro feio, enrugado, velho, desgastado. E Deus pinta, através do profeta, o quadro ideal. Aí você pode pensar assim: pastor, entre um pão mofado e um pão quentinho, eles escolheram o pão quentinho, né? Não escolheram. E aí no versículo 12, meus irmãos, Deus dá como se fosse um prazo do que iria acontecer. O prazo aqui representa, irmãos, um tempo compreendido naquele contexto como um tempo curto, mas ainda que necessário. Sabe qual é esse tempo? É o tempo, naquela cultura,
que se compreendia que já havia começado de maneira irrevogável a decomposição de um cadáver. 2, 3 dias. E não há como não fazer, meus irmãos, uma ligação com a morte do Senhor. Já entendeu por que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Porque na cultura judaica está morto mesmo. Está comprovado, agora realmente a decomposição já começou. Isso nos faz, meus irmãos, então fazer a ligação com a morte de Jesus, o qual ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. 1 Coríntios 15, versículo 4. Esta talvez, meus irmãos, seja uma referência oculta, escondida ao fato de que este ideal do retorno para Deus não iria realmente acontecer naqueles dias de Oséias, mas apenas no futuro, através do Messias que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Com certeza os ouvintes de Oséias não entenderam ainda, mas fica como uma profecia velada, uma coisa mais escondida para o futuro daquilo que Deus faria. Meus irmãos, esse retorno ideal fica apenas no desejo. E mesmo que fique apenas no desejo, não há como deixar de destacar para nós o que era esse retorno. No versículo 3 ele diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. E por que eu quero destacar isso aqui, meus irmãos? Porque muitas vezes quando alguém diz: pastor, estou precisando de Deus, eu vou voltar para a igreja. Quem já ouviu isso? Eu andava com Deus desde pequenininho, ia com a minha mãe para EBD e tal, aí me afastei, me quebrei todinho. Agora eu vou voltar para Deus, eu vou voltar para a igreja. E aí, meus irmãos, sabendo que esse povo já tinha um ranço religioso incrível, Oséias traz no versículo 3, meus irmãos, aquele verbo ou substantivo que nós já vimos várias vezes agora em Oséias. Porque no capítulo 4 nós ouvimos Oséias dizer o quê? O meu povo perece porque lhe falta mais sacrifícios, mais cerimônias, mais eventos no templo? Não! Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mesmo esse retorno, irmãos, precisa ser compreendido que não se trata de uma volta à mera religiosidade. Isso já havia sido tentado e não deu certo. Nem mesmo um retorno a uma vida dupla. Qual vida dupla? Sacrifício, mesmo que seja de rebanhos inteiros, como semana passada nós vimos, capítulo 5, mas ao mesmo tempo uma vida de idolatria e imoralidade. Um pé no templo e outro no mundo, né? Era o judeu Raimundo. Tô brincando. Não tinha Raimundo naquela época, não. Essa coisa que a gente fala desde que eu era criança, irmãos, é o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Coitado dos Raimundos, que não tem nada a ver com essa história. Anedotas à parte, meus irmãos, o caso aqui é muito sério. Não é isso que Deus está falando, não. O retorno é aquilo que já vimos vendo Oséias falar ao povo. O povo que não conhecia o Deus que lhe havia criado, protegido, sustentado. O povo que, por outro lado, conhecia falsos deuses e com eles se prostituíam espiritualmente. Este povo é convocado a conhecer ao Senhor e perseguir, buscar este conhecimento. É o sentido da palavra aqui. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que a vida cristã, porque ela é pela graça, como se ela fosse de graça. Ela simplesmente vai acontecer. Eu vou ficar aqui e Deus vai abençoar minha vida por osmose. As bênçãos de Deus e a vida espiritual mais assegurada e mais firme vai simplesmente acontecer na nossa vida. Não é bem assim. Eu penso, meus irmãos, nós podemos fazer uma simples comparação em que você não fez esforço nenhum para nascer e nem teve vontade disso, simplesmente nasceu. Da mesma maneira, para nascer de novo, simplesmente você foi trazido da morte para a vida pela graça irresistível de Deus que lhe escolheu e lhe trouxe para o reino do Filho do seu amor. Até aí está tudo ótimo. Mas e agora? Agora, meu irmão, é hora de ralar. É hora de buscar a Deus. É hora sim de se esforçar. Em uma de nossas mensagens anteriores, nós fizemos a reflexão sobre o crente que se converteu e dispara que nem aqueles carros lá de 0 a 100 em 8 segundos. E do lado dele se converteu uma outra criatura
que está num Gordini 45 HP. E não vai. Qual a diferença, irmãos? Deus ama mais a esse do que a este? A culpa é de Deus? É Deus que não está investindo na vida espiritual do crente Gordini? Os mais novos, irmãos, Gordini é um carro da década de 70, viu? Deus deu uma Ferrari espiritual para esse, mas para esse aqui deu um Gordini. Não. É necessário, meus irmãos, que nós busquemos a Deus, persigamos a Deus, de certa forma, conhecer ao Senhor, porque sempre há uma recompensa para aqueles que buscam a Deus. Amados, não é uma entrevista de emprego no qual você pode ou não ser contratado. Não é um pedido de audiência com uma autoridade humana que você pode ou não ser atendido. O autor de Hebreus nos fala em 4,16, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Perceba, meus irmãos, o caminho está aberto. Não é como se fosse, está para ela, mas não está para ela. Está para ele, mas não está para ele. Não! Para todo aquele que buscar ao Senhor. Por isso que o apelo de Oséias não é para uma parte do povo. Por exemplo, para os sacerdotes. É para todo o povo que buscassem o Senhor. Através de Cristo, nós somos sempre recebidos e atendidos na presença do Pai. Isso é 100% garantido. Tal como diz a palavra de Deus em Oséias, meus irmãos, no versículo 3, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Sabe o que eu estou lembrando aqui, meus irmãos? Quando você faz a leitura bíblica, você passa pelos reis de Israel, correto? E aí você lê aí, e tal rei assumiu e ele andou nos caminhos de Davi, fazendo o que agrada o Senhor. E aí você vê, meus irmãos, tudo dá certo para o cabra, já viu? Tudo dá certo. Ele vai para a guerra, ele ganha. Ele convoca o povo atende. Ele proclama jejum, o povo está lá. Você acha, meus irmãos, que isso é porque ele era um grande estadista? Você acha que isso aconteceu com Josafá, com Asa, com Ezequias, com Josias, porque ele era um grande rei? O Senhor estava sobre ele. É o Senhor que abençoava o reinado daquele homem. Em contraste, quando subia ao trono de Judá e todos os demais reis de Israel, alguém que não seguia o Senhor, meu amigo, tudo dava errado para o camarada. Ao ponto dele não saber mais o que fazer, e ele ainda fazia as coisas piorarem quando buscavam ajuda fora de Israel, com os reis que não temiam o Senhor. O que isso nos, meus irmãos, confronta hoje? Eu quero convidar você, nesse momento, a fazer duas decisões, as quais eu chamo de resoluções. Primeira, faça uma resolução neste momento sobre a sua vida de oração, de meditação na palavra e devoção pessoal. Pastor, de novo a mesma coisa? Será que eu preciso, para justificar, meus amados, repetir um tema? Pedir que a gente levante a mão, como é que anda a nossa vida de oração, de devoção e de busca de Deus? Na fé cristã não tem nada novo, não. Como diz o apóstolo Paulo, nós precisamos ser lembrados das mesmas verdades, porque nós as esquecemos. E aqui está, meus irmãos, a necessidade de termos uma resolução pessoal sobre a minha vida de oração. É tão interessante, amados, nós lemos sobre a vida de um homem de Deus do passado. E olha, plantou tantas igrejas, ou como George Miller, abriu tantos orfanatos, ajudou tantos órfãos. Ou como David Livingstone fez um impacto em toda aquela parte da África. E eu quero ser usado assim. É quando nós continuamos lendo, nós descobrimos que parte do que aconteceu com ele foi por causa daquilo que nós estamos falando aqui. Uma vida de busca de Deus, uma vida no altar do Senhor. Aí a gente já dá os passinhos para trás dizendo assim, mas nesse padrão aí eu não estou podendo não. Está podendo por quê, irmão? Foi muito ocupado. A vida é muito corrida. Trabalho, faculdade, menino. Não tenho tempo.
Susana Wesley tinha, sei lá quantos filhos, que eu nem lembro, eram... Alguém lembra para mim? 12? Acho que era mais. Mas que seja 12. Não damos conta, às vezes, de um. Ah, porque ela não trabalhava fora, pastor. Não fale isso alto perto de uma mulher, não, pelo amor de Deus. Com 12 filhos, meu amigo, ela trabalhava mais do que você. E quando tu lê os escritos dessa mulher, a piedade, a profundidade do conhecimento de Deus, com 12 filhos. Ou seja, meus amados, é uma resolução, não cai do céu. Pai e mãe não fazem por nós, muito menos pastor. Sou eu e Deus. Segunda resolução. Faça uma resolução sobre a sua participação com a sua igreja no Voltemos ao Senhor. Perceba, queridos, que não somos Israel. Os padrões de tratamento com Deus, com Israel, não se aplicam à igreja. Por exemplo, quando o homem, na tomada de Jericó, roubou algumas coisas e escondeu na sua tenda, todo Israel foi penalizado, mesmo que não soubesse do que havia acontecido. Deus tinha uma forma de tratar corporativa com Israel. Não é a mesma coisa com a igreja. Porém, eu percebo, meus irmãos, que muitas vezes uma igreja não engata, uma igreja não flui, não vai, porque uma maior parte dos seus membros recusam aquilo que nós estamos vendo aqui. Uma busca de Deus, um derramar na presença do Senhor constante. Uma vida piedosa, uma vida de busca, uma vida de oração. Nosso culto de oração, meus irmãos, tem envergonhado o nosso Deus. Nosso culto de oração não é digno do nosso Deus. Pastor, eu não vou não, mas eu oro muito em casa. Para burro. Parabéns para você nessa data querida. Mas você não está me ouvindo. Existe, meus amados, o individual e existe o coletivo na vida cristã. Se assim não fosse, você se convertia, ganhava uma senha, ia para casa, acessa o site, vai ser crente em casa. A gente sabe que não é. Existe o mover de Deus no corpo, no povo. E o agir de Deus, meus amados, que não acontece na individualidade, acontece no corporativo. E o mesmo, meus amados, inclui a nossa vida de oração, a nossa vida de devoção como igreja. Isso nos prevenirá, com certeza absoluta, de muitos dos erros que nós estamos aprendendo no exemplo do povo de Israel e de Judá nos dias de Oséias. O ideal da volta ao Senhor contrasta com a situação de rebeldia. No versículos 4 e versículo 5, Oséias continua o seu argumento, ensinando o seguinte: a religiosidade superficial produz um amor inconstante, denunciado pela palavra profética. A religiosidade superficial de aparência produziu no meio deste povo um amor inconstante, que aqui é denunciado pela palavra, pela pregação do profeta Oséias. No versículo 4, ele começa com uma pergunta retórica. É Deus perguntando. O ideal acabou no versículo 3. Deus está trazendo a realidade agora. Então, depois desse cenário ideal, Israel ouve a avaliação real de Deus sobre a sua situação. Se o ideal seria um povo que atende à convocação, que se arrepende, que busca o Senhor, a realidade é um povo superficial no seu amor a Deus. O texto aponta, queridos, que Israel, representado no versículo 4 por Efraim, e mesmo até Judá, o reino do sul, já receberam uma certa desistência de Deus. É como se Deus estivesse fazendo nessas perguntas a seguinte dúvida: o que eu vou fazer agora com vocês? E agora o que eu faço, porque eu já tentei de tudo. Eu já mandei N profetas, eu já lhes abençoei, eu já lhes disciplinei, eu já livrei, já deixei de mão. Parece que vocês não acordam, parece que vocês não percebem o que está fazendo.
E a razão, amados, destas perguntas de Deus está inclusive no versículo 4 ainda. O que diz lá no final do versículo 4? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Marido, essa semana experimenta virar para sua esposa e dizer: querida, meu amor por você é como um orvalho pela manhã, que logo evapora. Vai ser pior do que você recitar cantares. As éguas de Faraó te comparam. Era melhor recitar cantares. Se não damos esse amor às pessoas, esse tipo de amor, por que damos a Deus? Como diz, amados, a letra da música pop dos anos 70, qual é a profundidade do seu amor? Qual é a durabilidade do seu amor? Qual é a resistência do seu amor? Para usar uma palavra que adaptaram para o português nos anos agora, qual é a resiliência do seu amor? Amor aqui, amados, não eram cerimônias, não eram eventos, eram atitudes. Era quebrantamento, era arrependimento, era busca da presença de Deus e a submissão aos seus mandamentos, aquilo que Deus queria deles. E porque, amados, eles têm esse amor etéreo, fútil, passageiro, Deus diz no versículo 5, por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Despedacei? Como assim? Por acaso agora eles eram muito fortes e violentos? Não. Eles usaram a pregação. Diante da atitude do seu povo, Deus avisa que a palavra que eles receberiam através dos profetas serviria para os despedaçar, até mesmo para os matar. A expressão forte aqui, meus irmãos, é o efeito que a palavra de Deus precisa ter contra uma mente cauterizada, insensível, contra um coração endurecido e uma cerviz que não se dobra diante de Deus. Israel já estava, meus amados, no estágio de punho erguido. É aquele que peca contra Deus assim, ó. E a palavra do profeta dura era para que eles acordassem do que estava acontecendo. Para nós termos uma ideia, meus irmãos, de como Deus leva em consideração a sua palavra, em 2 das Crônicas 16:9, o profeta Anani diz ao rei Asa, depois do rei ter pedido socorro a um rei estrangeiro, o rei da Síria, em lugar de confiar no Senhor. E olha que era um bom rei. E Anani diz para Asa, 2 Crônicas 16:9, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E aí ele completa, nisso você cometeu uma loucura. Deixa eu fazer uma comparação com você, meu querido. Você tem um negócio. E esse negócio tem por trás de você, no seu negócio, um banco forte, poderoso. Talvez o primeiro do ranking dos bancos. Ele está lá lhe dando crédito. Ele está lá protegendo você, investindo. O gerente é teu amigo. E você diz, olha, eu queria abrir uma filial. Ele, tamo junto. Você só tem dado retorno para o banco. E aí quando você vai abrir uma filial, você diz, eu gostaria de viver perigosamente, vou arriscar. Aí você vai num leigo, que empresta dinheiro, um agiota, e pega com ele. O banco estava ali emprestando a 10% mais TR ao ano. Aí você vai lá no agiota e pega 40% ao mês. Em pouco tempo, mesmo a filial indo bem, você está quebrado. Porque você trocou de um ótimo parceiro, um ótimo guarda-costas do seu negócio, para outro que só quer o teu mal e só quer tirar de você muito mais do que quer lhe dar. É isso que Israel está fazendo. Ele abre mão de Deus e troca pelos falsos deuses. Ele comete uma loucura, como Anani diz.
para o rei Asa. As palavras do Senhor, meus amados, na verdade são doces como mel para aqueles que inclinam seus ouvidos e alegremente se submetem. Mas são como martelo de esmiuçar as pedras para aqueles que resistem a ela. Perceba que o Evangelho tem o mesmo poder. O Evangelho, quando cai em um coração amaciado e arado pelo Espírito Santo, em boa terra, o Evangelho convence, transforma e salva. Mas quando ele cai, meus amados, num coração endurecido, religioso, cheio de si, de autojustiça, ele confirma o endurecimento daquele coração. É o que estava acontecendo aqui. Um povo endurecido, mesmo com a palavra dura de Deus, não cedia, não concordava e não via a religiosidade superficial que eles viviam. E como isso gerava para eles um amor inconstante, que agora Oséias denuncia. Quais foram, amados, as suas respostas e reações aos momentos de confronto com a palavra de Deus? O povo de Deus aqui está sendo confrontado, está em embate com a palavra de Oséias. Quando você esteve na mesma situação, por exemplo, esta semana, você ganhou ou você perdeu? Se você ganhou, você ficou com a sua própria opinião, e não com a de Deus, e não com a da palavra. Mas se você perdeu, é porque você reconheceu o seu erro e se rendeu a Deus. Viu como é bom perder para Deus? Quando perdemos, é que de verdade nós ganhamos. Quando Ele nos vence, amados, com a sua palavra, nós ganhamos. Quando Ele revela, espelha para nós, olha, é assim que você está, e eu estou lhe mostrando porque eu lhe amo. E eu abaixo a minha cerviz e digo, sim, Senhor, eu só tenho a ganhar, eu só tenho a lucrar. Qual é a profundidade do seu amor? Qual é a durabilidade? Qual é a resistência? Em dias, queridos, em que o amor, entre aspas, pode ser trocado como um celular que não nos atende mais, ou um carro que ficou velho e feio, e trocamos por um novo modelo. Em dias como esses, eu compreendo esse amor que ama incondicionalmente. Eu compreendo esse amor como a qualidade que eu quero para mim, ou o meu amor é aquele que troca Deus por qualquer coisa. Veja bem, queridos, eu tenho certeza que você e eu não cairemos nos mesmíssimos erros de Israel. Aqui está a limitação da palavra de Oséias. E talvez até a nossa dificuldade. Pastor, eu não estou entendendo, eu nem sei que cara tem Baal. Eu não tenho imagem nenhuma na minha casa. O senhor está falando do escudo do meu time de futebol? Não. Você está falando disso ou daquilo? Está falando de uma foto que eu tenho do meu bisavô todo? Não, irmão, não estamos no mesmo quadro. Mas ainda assim, há tanta coisa que nós precisamos questionar na nossa vida. Se temos amado a Deus com a profundidade que Ele merece. Eu confesso a vocês, queridos, que esta semana, quando eu li o versículo 4, especialmente a segunda parte, meu coração ficou muito apertado. Porque como alguém que recebe esse amor pode me amar incondicionalmente? Como alguém que é amado desta maneira, como um orvalho que passa rapidamente, pode me amar como eu sei que Deus me ama? E essa percepção, meus amados, só pode gerar em mim mudança. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tomar uma providência. Eu preciso mortificar o meu eu, o meu pecado, a minha carne, e dizer, Senhor, qual é a área que está faltando? Para que o meu amor deixe de ser essa piscininha de criança, com 1,5 palmo de profundidade, e eu possa de verdade devolver ao Senhor, mesmo que finito, mesmo que ilimitado, um amor que o Senhor mereça. Nosso texto termina, meus irmãos, nesta maior sessão de 6 a 11, em que Oséias finalmente vai nos ensinar o seguinte: o abandono da verdadeira devoção a Deus é a origem da disciplina. O abandono da verdadeira devoção a Deus era a origem da disciplina que eles receberiam de Deus. Apesar de ser o trecho mais longo, ele, na verdade, é a repetição de várias ideias que Deus já vinha falando nos capítulos anteriores de Oséias. No verso 6, Deus reitera a razão de uma disciplina tão severa. O povo de Deus havia falhado em compreender
o que Deus realmente desejava, qual era o verdadeiro desejo de Deus. Deus ansiava por devoção, por relacionamento, não religiosidade. É o que diz no versículo 6. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Perceba, amados, que aqui é onde está a palavrinha hebraica que eu comecei lá atrás, dizendo que está inclusive no tema, e significa amor leal, a palavra hesed. Devoção aqui está sintetizada nesta palavra, aqui traduzida por misericórdia, em outros textos por amor, a palavra significa, na verdade, amor leal, amor pactual. O amor que era uma resposta ao relacionamento que Deus tinha com eles e o que Deus havia dado para eles. Tal como Israel e o único Deus possuíam através de alianças. O amor pactual, irmãos, era mantido através, como? Do conhecimento contínuo e progressivo da pessoa de Deus. Esse andamento incessante iria, com certeza, ser suficiente para manter o povo próximo a Deus, íntimo de Deus, e não apenas cerimônias, sacrifícios, holocaustos, não apenas religiosidade, mas a compreensão de quem Deus era. Você percebe, meus irmãos, porque o primeiro salmo da Bíblia, quando Deus vai falar sobre o homem que contrasta com o ímpio, ele diz: esse homem não anda na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E perceba, para aquele que lia o Salmo 1, quando ele foi lançado, na parada de sucesso de Israel, porque era uma música, né? A lei compreendia, meus irmãos, o Pentateuco, alguns livros históricos, e eu digo, a lei, na verdade, era só o Pentateuco, mas o que eles podiam ler era o Pentateuco, alguns livros históricos e alguns profetas, e acabou. E não que não seja, meus irmãos, tremenda literatura, mas você já leu o primeiro capítulo de Pedro? Você já leu o primeiro capítulo de Efésios? Você já leu Romanos 8? Quantos textos maravilhosos, meus irmãos, atraem o nosso prazer como um prato bem feito, como um doce saboroso. E é ali que está, meus amados, o segredo deste conhecimento que Deus deseja. Aí está, meus irmãos, o que alimenta o hesed, o amor leal, nosso para com Deus, porque o do dele para nós não precisa ser alimentado, é constante, é pleno, é maravilhoso. Pastor, estou tão fraco, estou me sentindo tão fraco, estou me sentindo tão morno. Morno é ruim. Toda vez, meus amados, que alguém vem falar uma coisa para mim sobre isso, a minha pergunta nunca muda. Como está a sua vida com Deus? Alguns meses atrás, pouco mais de semanas, um jovem, não lembro de qual estado, veio falar que a vida dele não estava bom, e durante vários parágrafos ele falou da igreja, do grupo jovem, do louvor, do pastor, de tudo. Deixa eu falar. Depois apertei o microfone e mandei para ele um áudio. O que eu falei? Como está a sua vida com Deus? Você me perdoe, meu amado, mas tua vida espiritual não é minha culpa, não. Nem a desse jovem do seu pastor. Eu já vi, meus irmãos, muita ovelha de pastores tétricos, péssimos, serem homens e mulheres de grande intimidade com Deus, conhecedores da palavra. Eu já vi também homens e mulheres de pastores maravilhosos e serem, 10, 20, 30 anos de convertido, parece que foi semana passada. Nunca cresce, imaturos. Porque a minha vida espiritual não está atrelada a uma pessoa, está atrelada em eu estou buscando esse amor leal, esse conhecimento contínuo com Deus. Eles não estavam. No versículo 7 do versículo 8, Deus vai começar a explicar mais uma vez, como nos outros capítulos, do porquê dessa queda.
Deus já havia declarado que eles haviam quebrado a aliança, que foram infiéis. E a prova disso, meus irmãos, é o caminho escolhido por eles, um caminho sem amor, sem misericórdia, como diz, e sem relação com a aliança, o conhecimento de Deus. E era um caminho de desgraça e destruição, como agora ele começa a exemplificar no capítulo 8 até 10. É interessante, meus irmãos, que eu não sei porquê, mas Oséias repete aquilo que ele havia profetizado nos outros capítulos. Talvez porque o público mudava, ou talvez para que o público não pudesse dizer, a gente não estava sabendo disso daí. Muito pelo contrário. Eles sabiam do que estava acontecendo e Oséias agora repete para eles. Versículo 8. Gileade, que era antes um símbolo da cura de Deus, de onde vinha o bálsamo de Gileade, agora é uma cidade de ímpios, maculada e manchada pelo sangue. Versículo 9. Os próprios sacerdotes, como nós vimos há 2 semanas, que deveriam ser exemplo de homens santos, separados, consagrados, agora eram assassinos. A coisa estava feia. Versículo 10. Deus lembra novamente da idolatria, o adultério espiritual do povo de Israel. Em lugar de adorar o Deus único e verdadeiro, que não se deixava representar por nada, de pedra, de barro, nem de ouro, eles o trocam por uma imagem feita por homens. Eles o trocam pelo culto a Moloque, que tinha 2 mãos em forma de cunha, de concha, melhor dizendo. E embaixo uma pira, uma chama. E no culto a Moloque, os seus adoradores colocavam em cima das mãos de Moloque o seu filho recém-nascido para oferecer como sacrifício. Você vê, meus irmãos, a loucura do pecado. Eu fico pensando, meus irmãos, os antigos adoradores de Moloque, quando os judeus chegavam. Você entrou para a nossa igreja agora? A igreja de Moloque? Agora sou moloquista. E de onde você veio? Eu vim de Israel. Como é que era o culto lá? O culto lá era sem graça, era só trazer um animalzinho, cortar o pescoço dele diante do sacerdote, botar a mão na cabeça, confessar os seus pecados e viver de maneira piedosa com Deus. Meus irmãos, eu fico imaginando a cara dos moloquistas. Como é que é? Aí o moloquista ficava lembrando do seu primeiro filho que ele sacrificou, do segundo filho que ele sacrificou. E ficava olhando para aquele judeu, para aquele israelita, e falava, você está trocando aquilo por isso aqui? Nós trocamos o óbvio pelo absurdo. Quando naquelas encruzilhadas, amados, do nosso dia a dia, eu escolho a podridão e a sujeira do pecado em lugar da santidade que o meu Deus oferece para mim. No versículo 11, e assim mais uma vez, a corrupção de Israel não serve de alerta para os seus irmãos do sul. E Judá, de novo, imita o mal em lugar de evitá-lo. Novamente, meus amados, um capítulo de alerta. E que finalmente nos traz 2 últimas aplicações. Qual a relação entre o abandono da sua vida devocional diante de Deus e as lutas que você tem passado? Perceba, querido, que eu não me refiro à luta porque o meu chefe começou a me perseguir. Mas eu me refiro à luta de o meu chefe começou a, entre aspas, me perseguir porque eu dou um péssimo testemunho no meu trabalho. Eu não me refiro à enfermidade que aconteceu, mas me refiro, tal e tal coisa aconteceu com a minha vida porque eu busquei, eu procurei, em lugar de fazer aquilo que agrada a Deus. Problemas nos relacionamentos, problemas nos pensamentos. Essas questões, meus amados, que vêm sobre a nossa vida e são auto-infligidas. Agora, muitas vezes Deus permite algumas coisas, nós vimos inclusive na EBD em Tiago, para nos provar. E através daquela provação, Deus mostra, está aqui a sua avaliação, reprovado. Veio a prova, veio o teste e você não passou. Por quê? Aí eu pergunto, qual é a relação entre o abandono de uma vida devocional, pessoal,
com a forma como você até encara as lutas que você pode estar passando. Você compreende, amado, que a sua salvação é pela graça? Amém. Mas você compreende também que há muito em nossa vida espiritual que não é de graça. Há muito que requer a nossa dedicação, o nosso esforço em conhecer o Senhor. Pastor, o senhor está abandonando a fé reformada? Estou não. Mas ela não pode ser o seu esconderijo falso para dizer que, não, eu não busco mais a Deus porque Deus não me tocou. Amados, a palavra de Deus é recheada de textos em que nós somos chamados à nossa responsabilidade humana. Como, por exemplo, o versículo 3 que nós vimos hoje. Conheçamos, esforcemo-nos em conhecer o Senhor. O apóstolo Paulo diz que ele esmurrava o seu corpo e o reduzia à escravidão, à submissão, para poder obedecer. O autor de Hebreus diz que na nossa luta contra o pecado ainda não resistimos ao ponto de derramar nosso próprio sangue. Perceba, queridos, que apesar de sim, a capacitação na nossa caminhada vem do Senhor. Existe um mistério, algo que Deus planejou, em que a minha resposta tem a sua participação aí também. A forma como eu respondo a tudo aquilo que Deus tem mostrado para mim, tem investido na minha vida, tem me abençoado, tem me ensinado, tem me trazido ao conhecimento. A resposta vai determinar se eu vou muito bem, obrigado, na minha vida cristã, influenciando outros, abençoando outros, sendo exemplo, ou o meu amor inconstante de alguém que não possui conhecimento de Deus suficiente vai gerar cada vez mais a quebra do meu relacionamento com Deus. Ninguém nessa noite, meus amados, está falando sobre salvação. Ninguém está falando aqui sobre a sua eternidade. Estou falando, meu amado, que você não pode considerar a sua eternidade como algo que não tenha já começado, que já deve ser desfrutado aqui com amplidão, com abundância, com grande alegria, com grande profundidade. Porque eu creio firmemente que este é o desejo de Deus para cada um de nós. Mas se você está aqui essa noite, você ouviu esta palavra e você ainda tem dúvida, pastor, eu nem sequer acho que eu estou nesse relacionamento com Deus, como é que eu vou sair dele, como é que eu vou negligenciá-lo? Que bom que Deus está falando isso ao seu coração. E a sua resposta, meu querido, é crer em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Arrepender-se dos seus pecados, reconhecer-se como perdido, sem Deus e sem salvação. Reconhecer que pouco importa para Deus se você é um bom pai, boa mãe, uma boa pessoa, um bom cidadão, uma pessoa de bem. Porque nós estamos falando aqui de um Deus completamente perfeito. E eu e você não temos condição de nos comparar a Ele. Essa noite, entrega a tua vida a Jesus. Diga, Senhor, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Reconheço que foi por mim que Jesus morreu naquela cruz. E eu quero Te seguir e quero andar contigo a partir de hoje. Se essa oração que você quer fazer essa noite, procure um de nós, procure a mim, procure alguém que tenha lhe convidado. Diga, olha, aquela última palavra do pastor era para mim. E a partir de hoje eu quero de verdade conhecer a Deus, conhecer a Jesus e andar com Ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que palavra maravilhosa, Senhor, as Escrituras trazem para nós, a Tua palavra traz para nós. Que palavra de alerta, que palavra de aviso. Ó Deus, nos ajuda a não sermos falsos conosco mesmos sobre a real profundidade do nosso amor. Que nosso amor não seja inconstante, raso, superficial. Mas, Deus querido, mesmo que não possamos, não tenhamos como devolver ao Senhor na mesma intensidade com que Tu tens nos amado, ajuda-nos
para que nós possamos viver além, acima da mediocridade, de um amor mediano, e possamos viver um amor excelente para contigo. Se esta noite tu falaste ao coração de alguém que precisa conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, que nós possamos conhecê-lo e ajudá-lo na caminhada contigo. Muito obrigado, Deus, mais uma vez pela tua palavra. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.